Eles vai ministrar a tua palavra nessa noite. Pai. Abre, Deus, os nossos ouvidos, abre o nosso coração para melhor entendimento da tua palavra, Deus. Continua presente em nosso meio, assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que você está de pé, quero que você abra a sua Bíblia comigo para a gente ler um texto. Para a gente ler um texto da palavra do Senhor. Graças ao Senhor por tudo, por mais essa oportunidade que Ele nos está dando de adorar e exaltar o nome do Senhor. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração para todo sempre. Eu acredito que vocês vieram aqui nessa noite com o mesmo intuito que eu, de adorar o Senhor. Agradecer a Deus, não apenas pedir, mas também agradecer o Senhor por tudo que Ele fez por nós até aqui. Por isso, eu quero ler um texto com vocês, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 19. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 19, apenas a parte A, eu quero ler desse texto. E enquanto os irmãos localizam o texto também, eu quero fazer um agradecimento à direção dos jovens, na pessoa do Vitor e da Gabriela. Que Deus continue abençoando a vida de vocês grandemente, assim como já tem feito. Também ao pastor conceder o altar para nós, para a gente ministrar a palavra do Senhor. Quero aqui fazer dois apelos antes da gente ler esse texto e eu começar a ministrar a palavra do Senhor. O primeiro apelo é para você que está aqui, que é jovem. Faça parte do grupo de jovens. Esse ano, Deus tem muito mais coisas para fazer em nosso meio do que Ele já tem feito em 2024. Eu tenho certeza disso, porque Deus fez em 2024 mais do que Ele fez em 2023. E eu tenho certeza que em 2025 Ele fará mais do que Ele fez em 2024. Você que é jovem, que está aqui ouvindo essa palavra, é um apelo que eu faço para você: participe. Toda terceira sexta-feira do mês, nós nos encontramos aqui com um devocional e acontecem coisas que edificam a nossa vida. Não apenas dinâmicas, mas também palavra do Senhor, palestras. E nós estamos aqui ministrados pelo Senhor toda terceira sexta-feira do mês. É um apelo que eu faço para você. O segundo apelo que eu quero aqui fazer é que a nossa congregação, ela está com um novo projeto de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã às 7 da manhã. Nós estamos aqui em oração, os irmãos estão aqui em oração. E eu posso dizer para vocês, tem sido gostoso estar aqui. Tem sido, eu sei que nem todos podem, eu sei que nem todos conseguem, mas se você consegue, faz um esforcinho. Ou se você talvez consegue fazer esse esforço, faça. Vai valer a pena. A gente pensa que 30 minutos às vezes é muita coisa, a gente ajoelha, daqui a pouco está levantando já. A gente entra à noite, sai à noite. E está sendo maravilhoso. E é o segundo apelo que eu faço para você. Você que pode, venha participar também. Eu sei que Deus, Ele falará com você também no seu coração, assim como tem feito com a gente aqui nesse lugar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 19, a parte A diz assim: Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Eu vou ler outra vez. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Podemos assentar? Eu perguntei à liderança de jovens quando eles me convidaram se tinha algum tema, e eles disseram que não, que era para ficar à vontade. Aí eu fui e falei com o Senhor: Senhor, fica à vontade. Não tem tema, então a gente consegue ficar aí à vontade para ministrar, mas é claro, tudo na direção de Deus. Inúmeros sermões nós tínhamos, mas Deus quis que nós trouxéssemos essa palavra essa noite. E também quero dizer para os irmãos que se no momento da mensagem eu tiver que parar um pouquinho para tossir ou algo assim, eu estou tendo grande dificuldade com a garganta essa semana. Por isso, eu acho que também a dificuldade de muitos de vocês, o tempo muda, que ele faz frio, a gente toma um frio e assim a gente vai vencendo. Meus irmãos, o texto que nós lemos de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 19, que diz: Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Tem um contexto
um tanto quanto intrigante para a nossa vida. O contexto dessa palavra ele intriga um pouco a gente, e eu preciso voltar um pouco ao contexto. Eu quero fazer nessa noite, ministrar uma palavra textual para nós. Não quero fazer expositiva, mas eu quero fazer textual, aquela que a gente discorre ao mesmo capítulo, sem ficar andando na Bíblia inteira, porque isso também é uma mensagem boa para nós. Confesso que não tenho muita... Não sou muito adepto a esse tipo de mensagem. Para mim, eu não faço muito esse tipo de mensagem textual, mas Deus quis que fosse assim, dessa forma. Então, nós vamos tentar caminhar dessa forma, usando apenas o capítulo 15, para a gente ministrar a palavra do Senhor essa noite e falar aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração. Só que eu preciso preciso voltar um pouco no contexto, porque antes de chegarmos no capítulo 15, porque o capítulo 15 vamos ter aqui dois personagens importantes, que é o profeta, sacerdote e juiz Samuel, e também tem o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Esse capítulo 15, ele tem esses dois personagens como primeira pessoa. Ele tem esses dois personagens como os personagens principais do capítulo 15. Mas para nós entendermos o porquê que chegou nesse capítulo 15, nós precisamos voltar, por exemplo, no capítulo 8, quando o povo, ele então cobiça os reis das outras nações. O povo cobiça os reis das outras terras e das outras nações, e o povo então, no capítulo 8 de 1 Samuel, ele pede ao Senhor um rei. O povo já não queria mais seguir ouvindo as orientações apenas do Senhor, mas eles queriam então um rei para eles. E eles falam: Samuel, nós queremos um rei para nós, para que nós pudéssemos seguir os passos desse rei, para que esse rei seja um exemplo para nós. No capítulo 9, então, nós vemos que Deus, ele fala para Samuel a respeito de Saul, e Samuel se encontra com Saul. Então no capítulo 8 o povo pede um rei. No capítulo 9 Samuel se encontra com Saul, porque Deus no capítulo 9 falou de Saul para Samuel. Então ele vai e encontra um texto interessante nesse livro de 1 Samuel, no capítulo 9, onde Deus fala para Samuel a respeito de Saul. É o seu versículo 2, quando ele diz, a Bíblia dizendo a respeito de Saul: este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Olha que a palavra do Senhor está dizendo que Saul era o homem mais belo da sua época. Do ombro para cima, Saul era o homem mais bonito. Parecia um Mateus assim na nossa época hoje. O homem mais bonito do ombro para cima. E a Juliana concorda com isso, eu acho. Mas, então, repare que Saul ele era o homem mais bonito. Mas nós, decorrendo na história de Saul, nós vemos que a beleza não é tudo. Está vendo, Mateus? A beleza não é tudo. Nós precisamos ter algo a mais. Quando o Senhor chama a gente, Ele não chama pela nossa beleza. Jesus não chama nós pela nossa beleza. E assim também foi com Saul. Certamente Deus não chamou Saul por causa da sua beleza, mas o texto diz que ele era muito belo. Aqui a gente já pode começar a fazer uma aplicação dizendo que a beleza não é sinônimo de obediência. Beleza não é sinônimo de intimidade com Deus. Beleza não é sinônimo de estar próximo de Deus. Todo mundo, sendo ele bonito, sendo ele menos bonito, vamos dizer assim, para não dizer feio, ela também, da mesma forma, nós precisamos dobrar o nosso joelho e ganhar e buscar a intimidade com o Senhor. Nós precisamos fazer isso, porque na vida cristã, e quando nós olhamos para a vida cristã e para o reino de Deus, não importa o meu cargo na sociedade, não importa o meu cargo dentro da igreja, não importa se eu sou modelo ou se eu sou um mendigo, não importa se eu tenho boa aparência, se eu ando com roupas mais caras ou com as roupas mais baratas. Deus não está interessado nisso. Com Deus não funciona dessa forma. Com Deus o negócio é muito mais profundo do que os nossos olhos conseguem enxergar. Com Deus é muito mais profundo do que as pessoas conseguem ver. Às vezes, as pessoas me veem aqui todo culto, mas não sabe se eu oro, não sabe se eu jejuo, não sabe se eu busco. Às vezes também, nós olhamos alguém que está na igreja apenas no culto de domingo, mas a gente não sabe da vida dele com Deus. A gente não sabe da vida dela com Deus. Então, já começando a aplicar, mesmo fazendo esse contexto do capítulo 9, quando Deus ele fala de Saul para Samuel, que Deus escolhe Saul, é bem verdade. Deus não escolhe por essa característica, mas Deus escolhe.
Aí no capítulo 10, andando um pouquinho mais à frente, é quando Samuel unge Saul como rei de todo Israel. Samuel, então, no capítulo 10, unge Saul como rei de Israel. E no capítulo 13, é a primeira vez que Deus rejeita Saul, porque ele ofereceu um sacrifício, ele fez um serviço que não era para ele ter feito. Saul, Deus então, é a primeira vez que Deus rejeita Saul quando ele começa a reinar. É a primeira vez no capítulo 13 que Deus rejeita, e nós vamos ver que no capítulo 15, Deus rejeita ele de novo. Então no capítulo 13, Deus rejeita Saul por ele oferecer sacrifícios a Deus no lugar de Samuel. Era para Samuel fazer e foi ele que fez. Se nós formos ler aqui o texto de 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 14, a Bíblia diz: mas Samuel disse, o que foi que você fez? Saul respondeu, eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Aí eu pensei, os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então eu achei que tinha que oferecer sacrifício. Saul achou que ele tinha que passar na frente do profeta Samuel. E o texto continua dizendo, no versículo 13, o que você fez, Saul, foi uma loucura, respondeu Samuel. E Samuel continuou dizendo, você não obedeceu à ordem do Senhor nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor e por isso ele vai encontrar o homem do tipo que ele quer e fará chefe desse povo. Repare que mesmo Saul sendo belo, por mais que Saul tenha sido escolhido por Deus, ele se deixou levar pela desobediência. Ele se deixou levar por um pecado que Deus não aceitou de forma alguma. Por isso que eu digo que nós precisamos estar com a nossa intimidade com Deus afiada. Porque nós temos tantos erros. E às vezes por uma mentira, Deus tira a gente do propósito que Ele queria. Apenas por uma desobediência. Que para nós às vezes é uma desobediência apenas, mas para Deus é muita coisa. Para Deus não existe pecadinho, não existe pecadão. Para Deus não há pecados pequenos e pecados grandes. Para Deus a prateleira de pecado está no mesmo nível. Se você mente ou se você adultera, para Deus é igual. Talvez para a denominação é diferente, para o nosso pastor talvez seja, para nós que aprendemos a vida inteira talvez seja, mas para Deus não existe isso. Por causa da desobediência de Saul, Deus então começa a rejeitá-lo. Deus começa a rejeitá-lo a Saul por causa dessas desobediências. Então vem um primeiro tópico da mensagem, que é a ordem de Deus. Deus, quando a gente entra no capítulo 15, que vamos começar a decorrer ele agora, nós vemos a desobediência de Saul, melhor dizendo. Começamos aqui a ver a primeira desobediência de Saul, a ordem de Deus e a desobediência de Saul. Capítulo 15, versículo 3, vai estar na tela para a gente. A Bíblia diz, no capítulo 15, versículo 3, é a ordem que Deus dá para Saul nesse capítulo 15, que vamos agora começar a entrar. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Esse versículo 3 é a ordem de Deus para Saul. Deus aqui está dando uma ordem para Saul através do profeta Samuel. Ele está dizendo, olha, vai a Amaleque, vai ao povo amalequita e destrói tudo. Eu quero que você destrói tudo. Essa é a ordenança de Deus. Essa é a ordem de Deus para a vida de Saul. Eu quero que você destrua tudo. Deus se lembrou do que Amaleque fez, do que o povo amalequita fez com o povo de Israel lá atrás. Então ele ordena para que Saul, como rei de Israel, vá lá e destrói tudo. E não fiquem muito como é que fala? Muito surpresos por ver isso, porque às vezes nós lemos isso e a gente fica, nossa, que maldade de Deus. Mas antigamente isso era muito normal. Deus agia dessa forma mesmo. A gente lê ali, vendo que, olha, mata os meninos de peito, mata também todo mundo, mata os bois, mata os cordeiros, mata o rei, mata todo mundo. Isso é a ordem de Deus, isso era super normal antigamente.
Isso antigamente era super normal. Quem lê a Bíblia hoje em dia, o Antigo Testamento, fica surpreso, fica perplexo por ver essas coisas, mas é normal, e a ordem de Deus era essa. Reparem que a primeira coisa que nós vemos no capítulo 15 é a ordem de Deus. E a segunda coisa que nós vemos é a desobediência de Saul. Versículo 8, versículo 9, diz para nós: e tomou vivo a Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Reparem que Deus dá uma ordem para Saul através do profeta Samuel. A ordem de Deus para Saul era: destrói todo o povo. A ordem de Deus é: eu não quero que fique nenhuma ovelha. A ordem de Deus é: eu não quero que fique um cordeiro, nem um menino de peito sequer. Eu quero que você mata todos. E no versículo 8 e versículo 9 nós vemos que mais uma vez Saul, ele insiste em desobedecer a Deus. Saul mais uma vez ele insiste em desobedecer a voz de Deus. Saul então ele começa a poupar o rei. Saul poupa o homem que Deus queria que matasse de primeiro. Saul poupa o rei Agag. Depois ele começa a poupar, ele poupa os cordeiros, ele poupa as ovelhas, ele poupa as vacas, ele poupa tudo isso. Reparem que a vida de Saul foi indo de cima para baixo e de mal a pior por causa da sua desobediência. Talvez para alguém que está aqui, o pecado da desobediência é algo comum. Viu, adolescente? Talvez para você, desobedecer o pai, desobedecer a mãe é algo simples. Mas talvez você pode perder uma herança muito grande com Deus por causa da sua desobediência. A desobediência pode te tirar de coisas grandíssimas que Deus tem para vocês. E não só os adolescentes, mas todos nós. Se puxarmos para a nossa vida de hoje, se nós formos olhar esse texto, olhar para a vida de Saul, talvez até a gente pense assim: poxa, mas por que Saul fez isso? Sendo que ele era o rei, ele podia destruir tudo, que ele ainda ia ter ouro, ele ainda ia ter gado, ele ainda ia ter tudo isso. Por que ele não deu ouvido à voz do Senhor? Talvez a gente coloque Saul como um homem muito desobediente. Talvez a gente olhe para a vida de Saul nessa passagem e fala: nossa, Saul é muito mau, Saul desobedeceu, Saul foi alguém que não podia nem reinar por causa disso. Mas deixa eu trazer à sua memória algumas coisinhas, que é interessante a gente pensar. Talvez a ordem de Deus para a sua vida ou para a minha vida tenha sido também coisas que para nós talvez tenha sido simples. Mas a gente insiste em desobedecer. Isso é verdade. Porque Deus, ele dá ordem para nós, às vezes, usando o anjo da igreja. Vê se com a gente não é igual a vida de Saul. Quando o pastor da igreja, levantado por Deus, coloca um projeto na igreja e a gente não cumpre. Vê se com a gente não é assim também. Quando Deus usa o profeta da casa do Senhor, usa o anjo da igreja para virar para nós e colocar um projeto em causa, colocar uma oração em causa, colocar a escola bíblica dominical. Veja se a gente não prefere dormir. Veja se a gente não está sendo um Saul hoje. Puxa na sua memória todas as vezes que Deus usou o nosso pastor, o profeta, usou o anjo da igreja para colocar uma causa para nós seguirmos e a gente não segue. Repare se a gente hoje não estamos sendo um Saul. Repare na sua vida, igual eu reparei na minha vida, perguntando a Deus: por que eu tenho que levar uma mensagem dessa, Senhor? Coloca outro para levar essa mensagem. A minha vida também, eu passo por esses momentos de Saul. Repare se nós não estamos bem próximos de Saul nisso. Repare se na nossa vida a gente não está bem próximo de Saul. De segunda a sexta-feira, ou melhor, agora de segunda a quinta, nós temos orações, semana sim, semana não, de 9h30 às 10. Quantas vezes nós temos vindo? Aleluia. A gente podendo, quantas vezes nós temos vindo? Às vezes a gente está no culto da quinta-feira, mas a gente não fica para a oração depois. A gente prefere sair. A gente prefere fazer outras coisas. A gente prefere estar com os nossos amigos. A gente prefere ir embora. A gente prefere fazer qualquer outro tipo de coisa. Mas a gente desobedece a voz do Senhor.
Repare se Saul, ele não desobedeceu na época dele. E se a gente não desobedece na nossa época também. Quando passou 1 mês ou 2 meses antes da vigília regional, ele inúmeras vezes fala para a gente participar. Quantos de nós têm ido nessas vigílias? Reparem que nós somos Saul também nos dias de hoje. Repare se Deus não dá uma ordem para nós, através de profeta, e nós também não desobedecemos. Porque é muito fácil a gente olhar para a Bíblia e falar que Saul foi um pecador. É muito fácil eu olhar para a vida de Saul e falar que Saul não merecia mesmo. É muito fácil eu virar para Saul e falar, tinha beleza, tinha tudo, mas não tinha intimidade com Deus. Tinha beleza, tinha tudo, mas era um desobediente. Saul podia ser o mais belo da época dele, mas não tinha um texto de intimidade com o Senhor. A gente não é nem o mais belo e não temos nem um texto. Se a gente olhar para a nossa vida, a gente para de julgar Saul. Se a gente olhar para a nossa vida, a gente para de ler a Bíblia julgando as pessoas que contêm na Bíblia, os personagens bíblicos. Reparem aqui. Reparem que a desobediência que Saul teve não está muito distante da que nós temos também. É só você vir no culto de terça-feira, culto de ensino da palavra. Se não tem 5, 7, 3, 8, numa congregação de quase, 60 pessoas. Ou mais. Meus irmãos, a mensagem que Deus pediu para eu trazer essa noite, ou que o Espírito Santo me incomodou para trazer essa noite, porque eu estava preparando, era outra mensagem. É uma mensagem reflexiva. É uma mensagem, não é mensagem para bater em ninguém. Até porque eu que levei a pancada estudando isso aqui. Até porque antes que Deus falasse com você, Ele falou comigo. A mensagem que Deus quer trazer para nós essa noite é para a gente refletir mesmo. Será que a gente não desobedece à voz do Senhor todos os dias? Será que a gente não está sendo um Saul na nossa geração? Repare isso. Mas vamos seguir. Nós estamos seguindo aqui o capítulo 15, vamos seguir. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 13 e 14. Saul também faz um negócio que Deus abomina. Saul também faz algo, além de desobedecer, ele faz algo também que Deus não gosta nada que a gente faz isso. E nós vamos trazer para os dias de hoje. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 13, 14 e 15, a Bíblia diz: Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Olha que cara de pau. Deus mandou ele eliminar todos da terra de Amaleque. Todos os amalequitas, Deus mandou, agorinha, na ordem de Deus, Deus mandou ele fazer. Aí depois no outro tópico nós vemos que ele desobedeceu. Agora no outro tópico, que é esse tópico aqui, do versículo 13, 14 e 15, Samuel, ele em casa recebe uma palavra do Senhor dizendo: olha, eu usei você para ir falar com Saul, e Saul me desobedeceu. Saul agora está lá na tenda. Está lá na tenda fazendo festa com o pessoal e ele me desobedeceu. Eu mandei Saul destruir tudo e ele não destruiu tudo. Ele está lá agora e Samuel vai, furioso, Samuel vai falar com Saul. Porque o Senhor manda Samuel ir lá falar com Saul. Então ele, furioso, Samuel vai lá, chega lá na tenda. E quando Samuel vai chegando, Saul olha para ele e fala: olha, bendito seja o Senhor, bendito. Ele começa dizendo, bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Olha que cara de pau, mentindo para o profeta. Mentindo para o profeta. E eu nem quero entrar nesse parênteses de mentira. Eu quero correr aqui, porque também o meu tempo nem espera. Mas se a gente for entrar nisso aqui também, a gente também apanha um pouquinho. Quando o pastor pede a gente para fazer alguma coisa, a gente, pastor, eu tenho outra coisa para fazer. A gente não tem nada. Não tem nada. Quando o líder pede, você pode levar a palavra? Não, que eu tenho outra coisa para fazer. Não tem nada. E a gente entra nisso aqui. Bendito sejas tu, executei a palavra do Senhor. Não executou nada. Aí no versículo 14, diz que: então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vaca que ouço? Que interessante essa palavra para nós. Porque o profeta Samuel, ele chega lá naquele arraial, e ele não sabia, porque ele não sabia o que Saul tinha feito de fato. Só que Saul, ele além de não matar e além de não destruir tudo de Amaleque, ele ainda leva para dentro da congregação o que não era para ter levado.
Saul ainda pega aquilo que Amaleque tinha, que eram os bois, as vacas, os cordeiros, e ainda o rei Agag, e leva para dentro da congregação, o que não era para ter levado. Saul, além de ter desobedecido à voz do Senhor, ele pega aquilo que era para ter destruído e leva para dentro da congregação. Aí quando Samuel chega lá, usado pelo Senhor, Samuel chega e fala assim, você executou a palavra do Senhor, mas por que eu estou ouvindo barulho de vaca? Por que eu estou ouvindo barulho de ovelhas? Por que eu estou ouvindo essas coisas, irmãos? É muito bom ter profeta de Deus na casa. Aleluia. É muito bom ter profeta de Deus na casa, porque Deus revela aquilo que está escondido. Deus revela aquilo que não era para estar dentro da congregação. É verdade. No versículo 15, Saul disse, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Veja que Saul traz para dentro da congregação o que não era para ter trago. Veja que Saul, ele traz para dentro da congregação o que não era para ter levado. Aquilo que era para ele ter destruído, ele levou para dentro da congregação. E tem acontecido muito isso nos nossos dias de hoje. Os dias de hoje tem acontecido muito isso. As pessoas estão tentando enfeitar o evangelho. Repare se nos nossos dias não tem acontecido essas coisas. As pessoas tentando enfeitar o evangelho, trazendo do mundo aquilo que não é para trazer para dentro da congregação. Estão tentando enfeitar a obra do Senhor. Estão tentando enfeitar a Bíblia, trazendo traduções que não eram nem para existir, ou então modificando as traduções que não eram para ser modificadas. Repare se hoje não tem Saul no meio de nós. Repare se hoje não tem Saul no meio da gente. Aqueles que traz de fora, ou que traz do mundo, aquilo que era para ser destruído, pelo menos do nosso coração e da nossa cabeça, e tem trago tudo para dentro da congregação. Repare que nós estamos vivendo em uma era onde as pessoas estão tentando enfeitar o evangelho. Nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas, para conseguir mais número de pessoas, estão querendo atrair com coisas que Jesus não mandou usar. Repare que tem igrejas por aí que estão lotadas de pessoas, mas vazias de Deus. Repare se na nossa geração não existe por aí congregações onde estão cheias de pessoas, mas vazias da palavra. Cheias de pessoas, mas vazias de intimidade. Cheias de pessoas, mas pouca palavra de Deus. Hoje em dia tem pessoas tentando enfeitar o evangelho. Só que a igreja ela não precisa de enfeite. O evangelho não precisa de enfeite do mundo. Nós não precisamos que Saul traga para dentro da congregação aquilo que era para ser destruído. Nós não precisamos disso. Nós precisamos da palavra do Senhor. Aleluia. Nós precisamos da mensagem verdadeira. Nós precisamos do verdadeiro Cristo conosco. Nós precisamos, sabe por quê? Porque essa palavra, a Bíblia diz que ela é viva, ela é eficaz, ela entra no nosso coração, no coração do pecador, e ela transforma. Nós não precisamos de mais nada. Nós precisamos apenas disso aqui. Jesus, ele é suficiente para nós. Jesus tem que ser suficiente para nós. A palavra de Deus, ela tem que ser suficiente. A palavra de Deus tem tudo o que a gente precisa. Nós não precisamos trazer nada do mundo para dentro da igreja. Quando alguém virar para você ou virar para mim e dizer que a igreja está precisando de um enfeite, porque os jovens estão se perdendo, a igreja está precisando de um globo, nada contra, tá, irmãos, mas um globo de luz para ficar iluminando aqui várias luzes, porque isso atrai jovem. A gente tem a palavra. Aleluia! A palavra atrai também. Aleluia. A palavra atrai também. Glória a Deus. O motivo dos jovens estarem se perdendo não é falta de palavra. O motivo dos jovens estarem se perdendo não é a gente precisar trazer coisas do mundo para dentro da igreja. O motivo de ter muita gente se perdendo é porque não quer abrir o coração para essa palavra entrar. Esse é o motivo de que tem muita gente se perdendo. Tem muita gente se perdendo porque não quer de fato abrir o coração e deixar que a palavra entre. Porque uma vez que essa palavra entra, meu irmão, você sabe do que eu estou falando. Essa palavra transforma, essa palavra restaura, essa palavra faz o mais pecador dos homens, arrependido que for, ele então começa a viver experiências numerosas com Deus. Nós não precisamos
Nós não precisamos embelezar o Evangelho. Nós não precisamos embelezar a casa do Senhor. A congregação do Senhor não precisa de enfeite. A congregação do Senhor não precisa de coisas que o mundo está querendo atrair os jovens. Nós precisamos de joelho no chão, palavra do Senhor, exortações. Nós precisamos de palavra viva. É isso que a igreja precisa. Ainda que a igreja tenha pouco número de pessoas, mas que se esse pouco número de pessoas estiverem cheios do Espírito Santo, é disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. Não importa o que o mundo fala da igreja. Não importa o que o mundo tem feito para a igreja. Porque uma das desculpas de Saul foi que o rei Agag livrou eles. É que Amaleque tem facilitado para eles em algum momento. A gente não precisa que o mundo facilite nada para nós. A gente não precisa, a igreja, a palavra de Deus não precisa de ajuda mundana. Nós, jovens da casa do Senhor, a gente não precisa de ajuda mundana. A gente precisa ter a palavra do Senhor em nosso coração. A gente precisa ter coragem para pregar essa palavra. A gente precisa ter o coração aberto para que o Senhor tem para a nossa vida. É disso que nós precisamos. Homens e mulheres cheios da presença do Senhor. Nós precisamos de homens e mulheres cheios da intimidade, cheios de autoridade. Homens e mulheres que oram, homens e mulheres que buscam, homens e mulheres que estão preocupados com as almas que estão no mundo. Porque o que a igreja tem que se preocupar é com as almas que estão se perdendo. É isso que o Evangelho se preocupa. Nós não devemos virar as costas para as almas que estão se perdendo. Agora o que nós não podemos é pegar as coisas mundanas para atrair essas almas, não. Essas almas não serão transformadas com jogo de luzes. Essas almas não serão transformadas com paredes de cor que lá que seja. Essas almas não serão transformadas com o palavreado da nossa época. Essas pessoas não serão transformadas por essas coisas, não. As pessoas serão transformadas pela palavra verdadeira de Cristo. É ela que transforma a vida do homem. É ela que transforma a vida da pessoa. Bem, Saul tentou fazer isso. Saul trouxe para dentro da congregação aquilo que não deveria. Mas a igreja não precisa de nada disso. O Evangelho não precisa de nada disso. Nós não precisamos de nada disso. Jesus é suficiente para nós. Jesus é suficiente para nós. E se o mundo entendesse isso, hoje eles estavam aqui também. Porque uma vez que nós abrimos o nosso coração, Jesus entra, faz morada e ainda modifica tudo que precisa ser modificado. Porque a palavra de Deus tem poder para isso. Repare que João capítulo 4, versículo 13 e 14, o contexto dessa palavra é quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, no poço chamado Poço de Jacó. E ele tem uma conversa com essa mulher, e ele começa a conversar com essa mulher, até que essa mulher, ela começa dizendo, ele começa dizendo, ela diz para ele, você não tem nada para tirar a água desse poço. E é quando Jesus vai começando a conversar com ela e tudo mais. Aí Jesus entra no versículo 13 e 14 e diz assim, Jesus respondeu e disse para ela, qualquer que beber dessa água aí tornará a ter sede. Jesus vira para essa mulher e diz, qualquer que beber dessa água que você está tentando tirar, que você está querendo que eu beba, que você está dizendo que eu não tenho onde tirar, qualquer que beber dessa água voltará a ter sede. Jesus estava dizendo no âmbito espiritual. Jesus aqui estava dizendo que, dessa água que o mundo está bebendo, não mata a sede de ninguém. O mundo acha que está sendo feliz, mas não está sendo feliz. É uma felicidade momentânea. Eles saem à noite e são felizes momentaneamente, quando chegam em casa, sabe que aquela felicidade já passou. É isso que Jesus está dizendo, quem beber dessa água tornará a ter sede. Versículo 14. Versículo 14 diz... João capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água e a jorrar para a vida eterna. Olha que interessante que Jesus está dizendo. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, aquele que procura felicidade, satisfação, vida eterna no mundo, não vai encontrar. Porque lá eles não têm a água que a igreja tem. Lá eles não têm a água que a congregação tem, que é a palavra.
Jesus está dizendo que, olha, vocês por mais que tentam embelezar o Evangelho não precisa disso. Porque todos que tomarem dessa água que o mundo está dando, voltará a ter sede. Todos que tomarem dessa água que o mundo está oferecendo, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, além de nunca mais ter sede, dentro dele jorrará uma água que vai ficar jorrando para a vida eterna. Essa água é a salvação. Deus, Ele quer que todos se salvem. Deus, Ele quer que a gente seja salvo. Deus quer que nós pregamos para as pessoas e eles também sejam salvos. A água que Jesus está dizendo aqui é essa fonte, é essa palavra que quando entra no coração do pecador, ele transforma. Essa água que Jesus está dizendo é a água que o mundo precisa. É a palavra verdadeira, a palavra que não faz curva, aquela palavra que nos confronta, que quando nós estamos no erro, que quando nós estamos no pecado, ela vem, entra dentro da nossa alma e ela vai e fala: olha, você está em erro, você está em pecado, se conserte enquanto há tempo. Essa palavra faz isso com a gente sente isso e volta a se ficar reto de novo na presença do Senhor. É isso que essa palavra faz. A palavra limpa. A palavra limpa. Quero contar um pequeno testemunho que aconteceu comigo essa semana. E já encerro também. Segunda-feira vim para a oração de 6h30 às 7. Depois fui embora, meditei um pouco nessa palavra, nessa mensagem que Deus colocou no meu coração. Depois fui para o meu trabalho. Chegando no meu trabalho, eu atendi uma pessoa. Depois sentou um jovem na minha cadeira, que eu já corto o cabelo dele já há muito tempo. Ele é um jovem, ele já é um cliente nosso há algum tempo. Só que dessa vez foi diferente, ele sentou na cadeira diferente. E aí ele sentou ali naquela cadeira. E aí nós começamos a conversar. E eu falei: rapaz, como que você vai fazer uma visita pra gente na igreja? A gente sempre brinca com... Brinca não, a gente fala a verdade. Mas num tom de brincadeira, a gente sempre... O pessoal senta ali e a gente... Olha, quando é que você vai fazer uma visita a gente na igreja? E esse jovem virou pra mim e falou assim: realmente eu estou precisando disso. Aí, opa, uma oportunidade. Eu aproveitei a oportunidade que Deus me deu e comecei a falar: realmente, cara, você precisa? Ele: sim, eu preciso, porque eu estou tendo visões, eu estou assim, eu estou assado, e eu estou precisando. E eu comecei a falar de Jesus para ele. Falei: rapaz, Jesus limpa tudo isso. Jesus tira tudo isso. Jesus pode pegar você e transformar a sua vida. Jesus pode pegar você e fazer um homem novo. Ah, mas eu uso droga, eu fumo, eu bebo, eu saio à noite. Só que quando eu chego em casa, quando isso tudo passa, aquele momento passa, eu vejo que nada daquilo valeu a pena para mim. Eu vejo que aquilo não é muito, só que eu não tenho força. Eu falei: Jesus vai te dar essa força. Jesus é a força que você precisa. Jesus é a força que você precisa. E comecei a pregar para ele. E cortando o cabelo, e graças a Deus não entrou ninguém. Jesus separou aquele momento para nós. Jesus separou. Eu sei que Jesus separou esse momento para nós, porque antes dele entrar tinha gente. Quando ele entrou, saiu todo mundo. E quando ele saiu, entrou logo em seguida mais gente. Eu falei: Deus separou esse momento para nós. E aí eu comecei a falar de Jesus para ele, vendo que ele estava com... o coração dele estava precisando, estava começando a ser quebrantado. E eu comecei a falar para ele de Jesus. Naquela conversa, cortando o cabelo dele, falando de Jesus. Aí teve uma hora que a lágrima dele começou a rolar. E eu falei: opa, Jesus está fazendo alguma coisa aí. E eu comecei a pregar para ele, comecei a falar de Jesus para ele. Quando de repente eu falei bem assim: cara, você precisa de Jesus. Você quer aceitar Jesus agora? E ele virou para mim e falou assim: não, eu não posso. Eu falei: por que você não pode? E ele virou para mim e falou assim: eu não posso porque eu uso droga de manhã, de tarde, de noite, eu fumo, eu bebo. Aí eu falei: eu sei que você faz tudo isso, você já me falou. E ele falou assim: pois é, por isso eu não posso. Eu falei: mas não, calma aí. Se você aceitar Jesus agora, você vai abrir o seu coração para Jesus entrar. E quando Jesus entra, ele começa a transformar a sua vida. Eu não estou dizendo que você, a partir desse momento, vai virar santo. Que a partir desse momento você vai virar a pessoa mais santa do mundo. Não, que isso não acontece nem com a gente. Eu virei para ele e falei assim: se Jesus quiser, ele pode te transformar agora. Depois da oração que nós vamos fazer aqui, se Jesus quiser, ele pode te transformar agora. A partir desse momento, você pode sentir nojo do cigarro, nojo das drogas, nojo da bebida, nojo da noitada e querer ter uma vida transformada. Jesus pode fazer isso por você. Só que se ele não quiser, se hoje você fuma 10 cigarros, amanhã você vai fumar 5. Depois você vai fumar 3.
Depois você vai pular 2. E depois você vai ter nojo disso. Jesus vai transformar a sua vida. Jesus vai transformar a sua vida. O que você precisa é abrir o seu coração, levantar a mão para o Senhor e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. E ele falou assim, Aí eu falei, Aí ele, então eu quero esse Jesus. Aleluia! Na cadeira, da forma que ele estava, eu comecei a fazer oração por ele, a lágrima dele rolava. E depois eu falei, repete comigo essas palavras. Senhor, eu te aceito. Assina meu nome no livro da vida. Me transforma. E Jesus foi transformando a vida daquele jovem. E ele chorando. E eu segurando minhas lágrimas, você chorando também. Mas eu não podia chorar naquele momento. Mas Jesus começou a fazer uma obra ali. E ele aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus, aleluia! Quando ele saiu daquele lugar, ele me mandou um áudio. E no áudio ele estava dizendo, cara, eu não sei o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei do lado de fora da barbearia, eu comecei a vomitar, mas eu não sei, eu não tinha nada no estômago, eu não comi nada. Eu comecei a vomitar algumas coisas. E ele dizendo, muito obrigado, cara, obrigado primeiro Deus, mas muito obrigado. Eu sei que Deus me levou na sua barbearia, não foi à toa. Eu sei que Deus me levou aí, não foi à toa, eu precisava disso. Um jovem que abriu seu coração para Deus. Um jovem que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, sem olhar para as suas falhas, sem olhar para os seus erros, sem olhar se o mundo ainda estava nele. Sabe por quê? Porque Deus, para tirar o povo do Egito, foi em uma noite, foi em um dia. Mas para tirar o Egito do povo, demorou 40 anos. Não é da noite para o dia que a gente é transformado, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Não é da noite para o dia que Deus transforma a nossa vida, mas a gente precisa dar o primeiro passo. E um dos passos que a gente precisa dar é tirar o mundo de dentro de nós. Por mais que nós estamos dentro da igreja, nós não podemos trazer o mundo para dentro da igreja, mas levar Jesus até essas pessoas que precisam lá fora. Nós não podemos fazer como Saul fez. Saul foi rejeitado por causa de desobediência. O mundo precisa de Jesus, mas quem vai levar Jesus até o mundo somos nós. Nós somos a boca de Deus nessa terra. A palavra que o mundo precisa ouvir está em nós. Essa palavra entrou em nós e transformou a nossa vida. E Deus também quer fazer isso pela vida das pessoas. Mas enquanto a igreja trazer o mundo para dentro da igreja, nós não vamos conseguir fazer isso. Nós não podemos trazer o mundo para dentro da congregação. A gente tem que tirar o mundo de dentro da congregação. A gente precisa deixar Jesus transformar o nosso coração de verdade. Moldar o nosso caráter de verdade. Porque tem gente que está dentro da igreja, mas mente todo dia. Tem gente que está dentro da igreja, mas fala da vida dos outros todos os dias. Tem gente que está dentro da igreja, mas rouba todos os dias. Tem gente que está dentro... E eu não estou dizendo que você vai ser transformado da dia para a noite. Mas a gente precisa deixar Jesus transformar o nosso coração. A gente precisa, nós precisamos deixar Jesus transformar a nossa vida. Tem muita gente dentro da igreja que não está deixando Jesus transformar a nossa vida. Tem gente dentro da igreja que não está deixando Jesus transformar a sua vida. Jesus manda-nos essa noite com essa mensagem. Nós precisamos ser transformados por completo. É transformados por completo, irmão. 2025 Deus chama a gente, essa congregação, para uma intimidade maior. Eu creio que em 2025 Deus vai batizar a gente com o Espírito Santo na nossa congregação. Eu creio que em 2025 pessoas vão descer por essas escadas enfermos e vão subir por lá curadas. Eu creio que Jesus vai salvar almas dentro da nossa congregação. E mesmo que não seja aqui dentro, vai acontecer como aconteceu comigo. Vai ser aí fora através da nossa vida. A gente precisa deixar Jesus transformar a nossa vida de verdade. De verdade. Mas é através da oração que acontece isso. É através da busca constante. Nós precisamos voltar a frequentar os cultos de verdade. Nós precisamos voltar a fazer cultos de verdade, ou doar culto e oferecer culto de verdade para Deus. A gente precisa colocar no nosso coração o desejo de cear. A gente precisa colocar no nosso coração a vontade de estar aqui todo culto. A gente precisa fazer isso. A gente precisa voltar no primeiro amor, irmãos. 2025, nesse primeiro culto dos jovens, Deus está dizendo para a nossa igreja: volte ao primeiro amor. Volte a orar como você orava. Volte a buscar como você buscava. Volte a fazer propósitos como você fazia. A gente não pode trazer as coisas do mundo para cá. A gente tem que tirar elas aqui de dentro.
Jesus Cristo quer transformar o nosso coração. Se coloque de pé, por favor. Jesus quer transformar o coração de alguém que está aqui dentro. Jesus quer moldar o nosso coração. Jesus quer moldar o nosso coração. A gente precisa deixar Ele fazer isso. Deus quer usar a gente para pregar a sua palavra. Deus quer usar a gente para compor algum departamento e trabalhar na sua obra. A gente precisa deixar com que isso aconteça. Jesus Cristo quer fazer muita coisa na nossa vida, mas a gente precisa tirar o mundo de dentro da igreja. A gente precisa tirar o mundo de dentro de nós. A gente precisa tirar o mundo de dentro da congregação. A gente não precisa disso. A congregação não precisa disso. A congregação não precisa de ajuda do mundo. Nós temos a palavra. Nós temos o Jesus, aquele que morreu na cruz para nos limpar de todo o pecado. Aquele que morreu na cruz para nos limpar de todo o pecado. Ele está aqui e Ele quer tratar com a nossa vida. Nós não somos perfeitos e nunca seremos perfeitos, mas nós precisamos deixar Jesus moldar o nosso coração. Todos os dias nós precisamos buscar a santidade. Todos os dias nós precisamos buscar a santidade. James não é santo, nós não somos santos, pastor não é santo, a gente tem as nossas falhas, nós temos as nossas falhas, você que está aí tem também as suas falhas, mas nós precisamos deixar Jesus mudar o nosso coração. Eu tenho erros que eu preciso deixar Jesus tirar do meu coração. Eu tenho erros que eu reconheço que Jesus precisa moldar a minha vida. Eu tenho erros que eu entrei em 2025 dizendo: Senhor, eu não quero virar 2025 com esse erro. Eu não quero. Molda a minha vida. Molda o meu coração. Transforma-me. Se eu tenho um mundo dentro de mim, tira ele em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos fazer essa oração para o Senhor. Feche os seus olhos. Ore comigo. Jesus Cristo, a sua palavra foi ministrada essa noite. Senhor, não para que a gente venha sair daqui piores, mas para a gente venha sair daqui reconhecendo, Senhor, que nós precisamos todos os dias que o Senhor transforme o nosso coração. Nós queremos bênçãos, nós queremos salvação, nós queremos que o Senhor nos use, nós queremos que, ó Pai, pessoas aceitem ao Senhor, ó Pai, através da nossa vida, mas nós precisamos que o Senhor molde o nosso coração, Jesus. O Senhor sabe que nós temos erros, que nós temos falhas, que nós às vezes trazemos o mundo para dentro de nós, que somos a igreja. Isso está nos atrapalhando, Senhor. Jesus, isso está nos atrapalhando a ter intimidade com o Senhor. Molda a nossa vida. Arranca de nós, Senhor, o mundo. Tira o Egito de dentro de nós, como o Senhor tirou daquele povo. Jesus Cristo, faça, Pai, aquilo que a Tua palavra diz na nossa vida. Molde a gente, porque a Sua palavra tem poder para isso. A Tua igreja precisa. A congregação de Ericeira precisa. Nós temos a certeza que o Senhor tem muitas coisas grandes para fazer na nossa vida, mas nós precisamos nos doar completamente para o Senhor. Essa é a nossa oração a Ti nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Se assente, por favor. Eu quero devolver o microfone, agradecer essa oportunidade, dizendo para os irmãos: Deus tem muita coisa para fazer em nosso meio. Deus tem muita coisa para fazer em nossas vidas nesse ano. Deus tem muita coisa para fazer em nossas vidas. Projetos Deus tem colocado no coração do nosso pastor. Projetos Deus tem colocado no coração da nossa liderança. Liderança de departamentos. Liderança aí da nossa igreja. Nós temos a certeza que Deus fará grandes coisas em nossa vida. Mas nós precisamos deixar que Jesus molde o nosso coração. Nós precisamos mudar. E a palavra do Senhor tem poder para fazer isso na nossa vida. Amém, meus irmãos? Que Jesus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.